pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui agora para contar mais um conto para vocês do Edgar Allan Poe, aqui no Outubro Sinistro do canal Língua e Literatura. Eu espero que vocês estejam gostando desses contos aí de terror, de horror, de suspense, de, enfim, bem bizarro, né? Que Allan Poe tinha uma mente assim meio, né? Pra uns... ele era louco? Não sei, enfim. Já como eu contei pra vocês hoje mais cedo, dia 31 a gente vai ter uma live pra contar pra vocês a história do Halloween, a origem e também um pouco dos principais autores e as principais obras aqui desse gênero, o gênero horror, tá bom? Então não percam dia 31, a partir das 7h15, tá bom? Dia 31 vai ser o último dia de leitura de contos do Allan Poe, a gente vai ter a leitura de William Wilson e O Corvo, que é o clássico aí do Allan Poe, deixei ele por último pra fechar com chave de ouro. E a partir das 7h15 no dia 31 nós teremos aí a live, vou receber um convidado muito especial e a gente vai poder estar, né, debatendo aí, vocês vão poder mandar perguntas, enfim, vamos fazer uma live super bacana aqui, tá bom? Então vou começar pedindo meu like, vou pedir pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? Compartilha também esse vídeo com quem você quiser, tá bom? E também, pessoal, aqui na descrição eu vou deixar o link pra você comprar o box, né, que eu tô lendo desse box aqui. Não tem todos os contos que eu vou ler, são só alguns, mas esse box super legal da Pandorga, ele é super simples, mas ele é super legal. Tem um pôster do Gato Preto, inclusive, que foi o conto que eu li hoje mais cedo, né? E vou deixar aqui na descrição pra você comprar se você quiser, tá bom? Também, pessoal, aqui na descrição os links da meu parceiro aqui do canal, da Sugoi. Se você precisar de camiseta ou qualquer outro personalizado, agora eles estão com uma proposta muito legal. Então siga lá nas redes sociais, vocês vão ver o catálogo aí de produtos que eles têm. E também agora uma super novidade, que é o site da Sugoi. Então entra lá, tá bom? Entra em contato, tem WhatsApp, tem Face, Insta e agora o website deles também tem e-mail, enfim. Você pode entrar em contato da maneira que você preferir com a Sugoi para fazer o seu pedido, tá bom? Eles despacham para todo o Brasil, beleza? Então vamos lá, então, começar a leitura de Pequena Conversa com a Múmia, conto de 1839, olha lá, 1839. Vou ler aqui para vocês a citação, que a gente começa aqui a citação, né? Olha lá. Não há beleza rara sem algo de estranho nas proporções. Edgar Allan Poe. Então vamos lá? O simpósio da noite anterior tinha sido um pouco demais para os meus nervos. Eu tinha uma dor de cabeça miserável e estava caindo de sono. Por isso, em vez de passar a noite fora de casa, como havia me proposto, achei que a coisa mais sensata que poderia fazer, era comer alguma coisa e depois enfiar-me na cama. Uma ceia, leve, é claro. Gosto demais de Welsh Rabbit, que é um prato tradicional do país de Gales. Consiste de molho feito de uma mistura de queijo e manteiga, acompanhado de pão torrado, que é servido como entrada quente. Então o nome desse prato é Welsh Rabbit, com cerveja. Mais de 1 libra de uma vez, porém pode nem sempre ser aconselhável. Por outro lado, não pode haver objeção material a 2. E realmente, entre 2 e 3, há apenas uma unidade de diferença. Arrisquei-me talvez a 4. Minha mulher dirá que foram 5, mas claramente ela confundiu 2 coisas muito diferentes. O número abstrato, 5, estou disposto a admitir, mas no caso concreto, ele se refere a garrafas de cerveja preta, sem as quais, na forma de condimento, esse prato deve ser evitado. Tendo assim concluído essa refeição frugal e vestido minha touca de dormir, com a serena esperança de desfrutá-la até o meio-dia seguinte, coloquei a cabeça no travesseiro. E graças a uma consciência tranquila, mergulhei sem demora em um sono profundo. Mas quando foi que a humanidade teve suas esperanças realizadas? Não completara ainda meu 3º ronco, quando a campainha começou a tocar furiosamente. Depois vieram as pancadas impacientes na porta, que me despertaram no mesmo instante. 1 minuto depois, enquanto eu ainda esfregava os olhos, a minha mulher colocou diante do meu nariz um bilhete do meu velho amigo, o Dr. Pononer, e dizia o seguinte:
Meu caro e bom amigo, largue tudo e venha ao meu encontro tão logo receba esse bilhete. Venha comemorar conosco. Finalmente, depois de longa e perseverante diplomacia, obtive o consentimento dos diretores do museu da cidade para examinar a múmia. Você sabe da qual estou falando. Tenho permissão de desenfaixá-la e abri-la, e se desejar. Estarão presentes apenas alguns amigos, e você é um deles, é claro. A múmia está agora em minha casa e começaremos a desenrolá-la às 11 da noite. Sempre seu, Ponomer. Quando cheguei à assinatura, senti que já estava tão desperto quanto um homem precisa estar. Saltei da cama extasiado, derrubando tudo o que estava em meu caminho. Vesti-me com uma rapidez espantosa e saí apressado rumo à casa do doutor. Ali encontrei reunido um grupo cheio de ansiedade. Aguardavam minha chegada com muita impaciência. A múmia estava estendida sobre a mesa de jantar. E no instante em que entrei, o exame começou. Era uma das duas múmias trazidas há vários anos pelo capitão Arthur Sebratash, primo de Ponomer, de uma tumba perto de Eleitias, nas montanhas da Líbia, que ficava a uma distância considerável de Tebas, às margens do Nilo. As tumbas nesse lugar, embora menos magníficas que os sepulcros de Tebas, despertam mais interesse pelo fato de oferecerem maior número de ilustrações sobre a vida privada dos egípcios. A câmara, de onde foi retirado o nosso exemplar, dizia-se, muito rica em tais ilustrações. As paredes eram inteiramente cobertas de afrescos e baixos relevos, enquanto que as estátuas, os vasos e os mosaicos de desenhos exuberantes indicavam a vasta riqueza do morto. O tesouro tinha sido depositado no museu precisamente nas mesmas condições em que o capitão Sebratash o tinha encontrado, ou seja, o caixão estava intacto. Por 8 anos ele permaneceu intocado, exposto à curiosidade pública, apenas externamente. E agora, pois, tínhamos a múmia inteiramente à nossa disposição. E para aqueles que sabem como é raro que antiguidades cheguem intactas às nossas praias, ficará evidente, no mesmo momento, que tínhamos um grande motivo para nos felicitarmos por nossa boa sorte. Aproximando-me da mesa, vi em cima dela uma grande caixa, ou estojo, de aproximadamente 2 metros de comprimento e 1 de largura, por uns 80 centímetros de profundidade. A caixa era regular, não no formato de esquife. Inicialmente pensou-se que ela fosse feita de madeira de sicomoro, plátano, mas após cortá-la, percebemos que era papelão, ou melhor dizendo, papier-mâché, feita de papiros. Ela era ricamente decorada com pinturas representando cenas de funerais e outros motivos pavorosos. Entre eles, em todas as posições possíveis, havia algumas sequências de hieróglifos, que representavam, sem dúvida, o nome do falecido. Por sorte, o Sr. Glidon encontrava-se no nosso grupo e não teve dificuldades em traduzir as letras, que eram simplesmente fonéticas e representavam a palavra Alamistakio, que em inglês é all a mistake, um ledo engano. Tivemos alguma dificuldade em conseguir abrir o estojo sem danificá-lo, mas quando finalmente conseguimos completar a tarefa, chegamos a um segundo estojo, esse em formato de esquife, e bem menor que o externo, mas que parecia com ele em todos os outros aspectos. O espaço entre os dois era preenchido com resina, o que havia em algum grau desbotado as cores das caixas internas. Ao abrirmos essa última, o que conseguimos fazer com facilidade, chegamos a uma terceira caixa, também no formato de esquife, e não muito diferente da segunda nos detalhes, exceto pelo material. Era feita de cedro e ainda levava o odor bastante aromático e peculiar de madeira. Entre o segundo e o terceiro estojo não havia nenhum espaço. Um se encaixava perfeitamente no outro. Removendo a terceira caixa, finalmente avistamos e retiramos o corpo. Esperávamos encontrá-lo, como acontece normalmente, enrolado em faixas ou ataduras de linho. Mas no lugar dessas, encontramos um tipo de revestimento feito de papiro e recoberto com uma camada de gesso dourado e pintado. As pinturas representavam assuntos relacionados aos supostos deveres da alma e sua apresentação a diferentes divindades, com numerosas figuras humanas idênticas,
provavelmente com a intenção de representar a pessoa embalsamada. Estendendo-se a cabeça aos pés, havia uma inscrição colunar, ou perpendicular, em hieróglifos fonéticos, apontando novamente seu nome e seus títulos, assim como os nomes de seus parentes. Ao redor do pescoço havia um colar de contas de vidro cilíndricas de diversas cores, organizadas para formar a imagem de divindades, dos escravelhos, etc., com o globo alado. Em volta de sua cintura havia um colar ou um cinto parecido. Ao retirar o papiro, encontramos o corpo em ótimo estado de preservação, sem nenhum odor perceptível. A cor era avermelhada. A pele estava íntegra, macia e brilhante. Os dentes e os cabelos estavam em boas condições. Os olhos, assim nos pareceu, foram removidos e substituídos por olhos de vidro, que eram muito bonitos e maravilhosamente reais, com exceção de que o olhar era demasiadamente fixo. Os dedos e as unhas foram dourados e brilhantes. O Sr. Gliddon era da opinião dada à vermelhidão da epiderme, de que o embalsamento tinha sido feito por meio de asfalto, mas ao rasparmos a superfície com um instrumento de aço e jogarmos no fogo o pó obtido, o aroma de cânfora e de outras gomas aromáticas se tornaram perceptíveis. Examinamos o cadáver com muito cuidado em busca das aberturas por onde as entranhas geralmente são retiradas, mas para nossa surpresa não encontramos nenhuma incisão. Naquela época, nenhum membro do grupo sabia que múmias inteiras ou que nunca tivessem sido abertas não eram raras. Era comum retirarem o cérebro pelo nariz e as vísceras por uma incisão lateral. O corpo era então depilado, lavado e salgado. Depois era posto para descansar por várias semanas, quando a operação de embalsamento de fato teria início. Como não encontramos nenhum indício de que o corpo tivesse sido aberto, o Dr. Ponomer já estava preparado os instrumentos para a dissecação quando observei que já passava das 2 horas da manhã, e diante disso concordamos em adiar o exame interno para a noite seguinte. E quando já estávamos quase nos despedindo, alguém surgiu com a ideia de um experimento, ou 2, com a pilha de volta. Aplicar eletricidade em uma múmia de 3 ou 4 mil anos, pelo menos, era uma ideia, se não muito sagaz, ainda assim suficientemente original. E todos aceitamos sem pestanejar. Com 1/10 de seriedade e 9/10 de zombaria, preparamos uma bateria no gabinete do doutor e para lá levamos o egípcio. Só depois de muito trabalho foi que conseguimos pôr a nu algumas partes do músculo temporal, que não se demonstrou tão rígido quanto outras partes do corpo, mas que, como havíamos previsto, é claro, não dava indícios de suscetibilidade galvânica quando colocado em contato com o fio. Essa nossa primeira tentativa, na verdade, parecia ter sido decisiva, e gargalhando de nossa insensatez, já estávamos nos desejando uma boa noite quando meus olhos, pousando por acaso sobre os da múmia, regalaram-se de incredulidade. Meu breve olhar, na verdade, foi suficiente para ter certeza de que as órbitas, que tínhamos suposto serem de vidro, e que atraíram nossa atenção inicialmente pelo olhar fixo, agora estavam cobertas pelas pálpebras, de modo que apenas uma parte da túnica albugínea permanecia visível. Com um grito de espanto, chamei a atenção de todos para o fato, e ele se tornou evidente para todos. Não posso dizer que fiquei assustado com o que havia acontecido, porque no meu caso, assustado não é exatamente a palavra. Contudo, é possível, não fosse pelas cervejas pretas, que eu tivesse ficado um pouco nervoso. Quanto ao resto do grupo, eles sequer tentaram esconder o terror alarmante que tomou conta deles. O Dr. Pononer chegava a causar dó. O Sr. Gliddon, por algum processo especial, tornara-se invisível. O Sr. Silk Buckingham, imagino, dificilmente terá coragem de negar que tenha se arrastado de 4 para debaixo da mesa. Depois do choque inicial de espanto, contudo, decidimos, como era natural, prosseguir imediatamente com um novo experimento. Os nossos procedimentos foram então direcionados contra o dedão do pé direito. Fizemos uma incisão sobre o exterior do osso, sesamoideum pollicis pedis, e chegamos assim à raiz do músculo abdutor,
reajustamos a bateria e então aplicamos o fluido nos nervos dissecados. Foi quando, com um movimento extremamente realístico, a múmia primeiro levantou o joelho direito, trazendo-o para perto do abdômen, e depois, esticando o membro com uma força inconcebível, desferiu um pontapé no Dr. Ponomer, que teve por efeito lançar pela janela e rua abaixo aquele cavalheiro como se fosse um dardo de catapulta. Disparamos em massa para a rua, a fim de recolher os restos mutilados da pobre vítima, mas tivemos a felicidade de encontrá-lo já nas escadas, voltando com uma pressa indescritível, transbordando da mais ardente filosofia e mais do que nunca convicto da necessidade de dar continuidade ao nosso experimento com energia e empenho. Foi por conselho dele, portanto, que fizemos no mesmo instante uma profunda incisão na ponta do nariz do sujeito, enquanto o doutor, deitando-lhe as mãos com violência, puxou-o com força na direção do fio. Moral e fisicamente, figurativa e literalmente, o efeito foi elétrico. Primeiro, o cadáver abriu os olhos e começou a piscar rapidamente por vários minutos, assim como o Sr. Barnes na pantomima. Depois espirrou e em seguida sentou-se, e então chacoalhou os punhos diante do rosto do Dr. Ponomer. E por fim, voltando-se para os senhores Gliddon e Buckingham, dirigiu-lhes o mais perfeito egípcio e perfeito discurso. O seguinte discurso: devo dizer, cavalheiros, que estou tão surpreso quanto mortificado com o seu comportamento. Da parte do Dr. Ponomer, nada melhor era de se esperar. É um pobre tolo que não sabe nada de nada. Tenho dó dele e o perdoo. Mas você, Sr. Gliddon, e você, Silk, que já viajaram e moraram no Egito, a ponto de ser possível acreditar que tivessem nascido lá. Vocês que já estiveram tanto entre nós e que falam egípcio com a mesma fluência, acredito, com que escrevem em sua língua materna, vocês que sempre considerei grandes amigos das múmias. Ah, eu realmente esperava um comportamento mais cordial da parte de vocês. Que devo pensar de sua atitude passiva, parados aí calmamente, vendo-me ser abusado? Que devo supor de vocês? Consentindo que 2 ou 3 fulanos me arranquem dos meus esquifes e me tirem as roupas nesse maldito clima de frio? Sob que aspecto, para acabar logo com isso, devo considerar o fato de vocês terem incitado e ajudado esse velhaco miserável do Dr. Ponomer a puxar-me pelo nariz? Há de se presumir, não duvido, que ao ouvirmos esse discurso, dadas as circunstâncias, todos nós corremos para a porta, ou ficamos histéricos ou caímos todos desmaiados. Era de se esperar uma dessas 3 coisas. Sem dúvida, cada uma e todas essas linhas de conduta poderiam ter sido plausíveis. E, palavra de honra, não sei explicar como ou por que foi que não seguimos nenhuma nem a outra, mas talvez a verdadeira razão deva ser buscada no espírito de nosso tempo, que funciona pela regra dos contrários, e é agora aceita como solução de todos os paradoxos e impossibilidades. Ou talvez, no final das contas, tenha sido a maneira natural e espontânea da múmia o que tirou das suas palavras todo o aspecto aterrador. Seja como for, fato é que nenhum dos membros de nosso grupo demonstrou qualquer medo e nem pareceu considerar que estivesse acontecendo ali qualquer coisa anormal. De minha parte, estava convencido de que tudo aquilo era muito natural, e não fiz mais do que dar um passo para o lado e me colocar fora do alcance da mão do egípcio. Dr. Ponomer meteu as mãos nos bolsos das calças, olhou feio para a múmia e ficou vermelho como um pimentão. O Sr. Gliddon passou a mão nos bigodes e ajeitou o colarinho, e o Sr. Buckingham baixou a cabeça e colocou o polegar direito no canto esquerdo da boca. O egípcio o encarou com um semblante severo por alguns minutos e por fim disse em tom de zombaria: "Você não vai dizer nada, Sr. Buckingham? Você ouviu o que lhe perguntei ou não? Tira esse dedão de dentro da boca." Diante dessas palavras, o Sr. Buckingham estremeceu, tirou o dedão direito do canto esquerdo da boca e, a título de compensação, colocou o dedão esquerdo no canto direito da abertura já mencionada.
Incapaz de obter uma resposta do Sr. B, a figura voltou-se mal-humorada para o Sr. Gliddon e, em tom perentório, perguntou, em termos gerais, o que queríamos dela. O Sr. Gliddon, depois de um bom tempo, respondeu foneticamente. E não fosse pela deficiência de caracteres e hieróglifos das tipografias americanas, eu teria um imenso prazer em registrar aqui, no original e na íntegra, aquele discurso espetacular. Aproveito a ocasião para destacar que toda a conversa subsequente, da qual a múmia tomou parte, foi travada em egípcio primitivo, por intermédio, já que lá estávamos, eu e outros membros não muito viajados do grupo. Por intermédio, eu dizia, dos senhores Gliddon e Buckingham. Esses cavalheiros falavam a língua materna da múmia com uma fluência e uma graça inigualáveis. Mas eu não poderia deixar de observar que, sem dúvida, devido à introdução de imagens totalmente modernas e, claro, inteiramente novas para o estrangeiro, os dois viajantes viam-se às vezes obrigados a recorrer aos sentidos para o propósito de fazer com que a múmia compreendesse algum significado especial. O Sr. Gliddon, uma vez, por exemplo, não conseguiu fazer o egípcio entender o termo política, até rabiscar na parede com um pedaço de carvão um homenzinho com o nariz cheio de verrugas, cotovelos de fora, em cima de um pedestal, com a perna esquerda esticada para trás, o braço direito atirado para frente, com um punho fechado, os olhos arregalados para o céu e a boca escancarada em um ângulo de 90 graus. Da mesma forma, o Sr. Buckingham teria fracassado em transmitir a ideia absolutamente moderna de peruca, não fosse pela sugestão do Dr. Ponemore. O Sr. Buckingham empalideceu, mas por fim consentiu em tirar a sua. Vocês compreenderão rapidamente que o discurso do Sr. Gliddon versou principalmente sobre os enormes benefícios que a ciência pôde obter com o desenrolamento e a evisceração das múmias. Ele também aproveitou o momento para desculpar-se por qualquer incômodo que pudéssemos ter causado a ela, em especial, a múmia Alamistáquio, e concluiu com a simples insinuação, porque não poderia ser considerada mais do que isso, de que, visto que esses pequenos detalhes estavam agora esclarecidos, podíamos muito bem dar continuidade à investigação pretendida. E neste ponto, o Dr. Ponemore preparou os instrumentos, mas, sobre essa última sugestão do orador, parece que Alamistáquio tinha os seus escrúpulos de consciência, cuja natureza não entendi muito bem. Quanto ao resto, mostrou-se muito satisfeito com as nossas desculpas, e descendo da mesa, veio dar um aperto de mão em cada um. Ao fim dessa cerimônia, tratamos imediatamente de reparar os danos produzidos pelo bisturi na pele de Alamistáquio. Suturamos a ferida das têmporas, enfaixamos o pé e aplicamos um quadradinho de emplasto na ponta do nariz. Observamos que o conde, esse era o título ao que parecia de Alamistáquio, tremia um pouco. Sem dúvida de frio, o doutor correu até o seu guarda-roupa e logo voltou com uma casaca preta. No melhor figurino de Jenkins, um par de calças xadrez azul celeste, uma camisa xadrezinha cor-de-rosa, um colete de brocado com abas, um sobretudo branco, uma bengala de passeio, um chapéu sem aba, um par de botas de verniz, um par de luvas de pelica cor de palha, um monóculo, um par de suíças e uma gravata cascata. Devido à disparidade do tamanho entre o conde e o doutor na proporção de 2 para 1, houve alguma dificuldade em ajustar os trajes à pessoa do egípcio, mas por fim, quando terminamos de arrumá-lo, pode-se dizer que estava bem vestido. O Sr. Gliddon então deu a ele o braço e o conduziu a uma poltrona confortável junto à lareira, enquanto o doutor tocava a campainha e mandava vir um suprimento de charutos e de vinho. A conversa logo ficou animada. Primeiro, houve uma grande curiosidade com relação ao fato notável de Alamistáquio estar vivo. Pensei, observou o Sr. Buckingham, que o senhor tinha morrido há muito tempo. Como assim? Replicou o conde, muito admirado. Tenho pouco mais de 700 anos. Meu pai viveu 1000 e não estava sênior de um modo algum. Seguiu-se uma série de perguntas e de cálculos pelos quais se tornou evidente que a antiguidade da múmia tinha sido muito mal avaliada. Haviam passado 5.000
5.050 anos e alguns meses desde que ela tinha sido despachada para as catacumbas de Eleitias. Mas meu comentário, continuou o Sr. Buckingham, não se referia à sua idade na época do enterro. Quero admitir de fato que você ainda é um rapaz. Eu me referia à imensidade do tempo durante o qual, segundo seu próprio testemunho, você deve ter ficado conservado em asfalto. Em quê? Diz o conde. Em asfalto, insistiu o Sr. B. Ah, sim, tenho uma leve noção do que você quer dizer. Sem dúvida, isso poderia talvez dar resultado, mas no meu tempo não se empregava outra coisa a não ser bicloreto de mercúrio. O que nos custa acreditar, disse o Dr. Ponomer, é como é possível que, tendo morrido e sido enterrado há 5.000 anos no Egito, esteja aqui hoje, perfeitamente vivo e com um ar extremamente saudável. Se tivesse morrido nessa época, como você disse, respondeu o conde, é mais do que provável que morto ainda estivesse, pois vejo que você está ainda na infância do galvanismo e não pode realizar com ele uma coisa que nos tempos antigos era absolutamente vulgar. Mas o fato é que eu entrei em catalepsia e que meus amigos, julgando que eu estava morto, ou que devia estar, mandaram-me embalsamar imediatamente. Suponho que conheçam o princípio fundamental do processo de embalsamamento. Bem, não totalmente. Ah, entendo. Uma deplorável condição a esta ignorância. Bem, não posso agora entrar em detalhes, mas é indispensável explicar que embalsamar, falando com propriedade, no Egito, era suspender indefinidamente todas as funções animais sujeitas a esse processo. Utilizo o termo animal em seu sentido mais amplo, compreendendo não só o ser físico, como também o moral e o vital. Repito que o princípio fundamental do embalsamento consistia, entre nós, na paralisação imediata e na suspensão perpétua de todas as funções animais sujeitas ao processo. Em resumo, qualquer que fosse o estado em que o indivíduo se encontrasse na ocasião do embalsamamento, este seria o estado em que permaneceria para sempre, agora como gozo do privilégio de ter nas veias sangue do escaravelho. Fui embalsamado vivo, tal como me vem nesse momento. Sangue do escaravelho? Exclamou o Dr. Ponomer. Sim, o escaravelho era o brasão, as armas, de uma família muito nobre e muito distinta. Ter nas veias sangue de escaravelho é simplesmente pertencer à família que tem por emblema o escaravelho. Falo de modo figurado. Mas que relação isso tem a ver com o fato de estar vivo? Ora, é costume geral, no Egito, retirar o cérebro e as vísceras do cadáver antes de embalsamá-lo. Só o clã dos escaravelhos não seguia essa regra. Por conseguinte, se eu não fosse um escaravelho, estaria sem cérebro e sem as vísceras. E sem essas duas não é conveniente viver. Compreendo, disse o Sr. Buckingham. E presumo que todas as múmias que chegam inteiras às nossas mãos são provavelmente da raça dos escaravelhos? Sem dúvida nenhuma. Eu achava, disse o Sr. Gliddon, meio tímido, que o escaravelho fosse um dos deuses egípcios. Um dos o quê? Exclamou a múmia, levantando-se de um pulo. Um dos deuses, repetiu o viajante. Sr. Gliddon, estou realmente atônico por ouvi-lo falar assim, disse o conde, voltando-se a sentar. Nunca nenhuma nação do mundo reconheceu mais de um deus. O escaravelho, a ibis, etc. eram para nós, assim como outras criaturas foram para outras nações, símbolos, isto é, intermediários, através dos quais adorávamos a um Criador, demasiado augusto para que nos comunicássemos diretamente com ele. Aqui houve uma pausa, e por fim o Sr. Ponomer retomou a conversação. Não é, então, improvável, segundo as suas explicações, disse ele, que entre as catacumbas próximas ao Nilo possam existir outras múmias do clã do escaravelho, nas mesmas condições de vitalidade? Nem a menor sombra de dúvida, respondeu o conde. Todos os escaravelhos que foram embalsamados por acidente enquanto ainda viviam estão vivos ainda. Até mesmo alguns dos que foram embalsamados de propósito podem ter sido esquecidos pelos seus executores e ainda continuar encerrados em suas tumbas. Você teria a bondade de nos explicar, disse-lhe eu. O que quer dizer com embalsamados de propósito? Com o maior prazer, respondeu a múmia, depois de ter olhado para mim atentamente através do monóculo.
porque era a primeira vez que me atrevia a dirigir-lhe a palavra, com o maior prazer. A duração normal da vida humana, no meu tempo, era de cerca de 800 anos. A não ser por algum acidente extraordinário, poucos homens morriam antes dos 600 anos, e muito poucos viviam mais de 10 séculos, mas 8 séculos era considerado um período normal. Depois da descoberta do princípio do embalsamamento, tal como descrevi a vocês, ocorreu aos nossos filósofos que se poderia satisfazer uma curiosidade louvável e, ao mesmo tempo, fazer avançar consideravelmente os interesses da ciência, se a duração da vida natural pudesse ser dividida e vivida em parcelas. No caso da história, de fato, a experiência demonstrou que algo dessa natureza era indispensável. Um historiador, por exemplo, tendo alcançado a idade de 500 anos, escrevia um livro com muito zelo e depois embalsamava-se cuidadosamente, deixando instruções aos seus executores pro tempore, para que o devolvessem à vida depois de decorrido um certo período. Digamos 500 ou 600 anos. Quando retomava a vida, depois do decorrido daquele prazo, encontraria invariavelmente sua grande obra convertida em uma espécie de caderno de notas reunidas ao acaso. Quer dizer, uma espécie de arena literária de todas as conjunturas antagônicas, enigmas e disputas pessoais de rebanhos inteiros de analistas exacerbados. Essas conjunturas, etc., que recebiam o nome de anotações ou correções, embrulhavam, distorciam e esmagavam o texto tão completamente que o autor precisava fazer uso de uma lanterna para descobrir o seu próprio livro no meio de toda aquela confusão. E quando o descobria, o pobre livro nunca valia o trabalho que o autor tivera para encontrá-lo. Depois de reescrevê-lo do princípio ao fim, o historiador considerava seu dever de corrigir imediatamente, segundo o seu conhecimento e experiências pessoais, as tradições do dia com respeito à época em que tinha vivido originalmente. Ora, esse processo continuado de reescrever e de retificar, perseguido por vários sábios de tempos a tempos, tinha como resultado impedir que nossa história se degenerasse em pura fábula. Perdão, disse o Sr. Ponnonner, nesse momento pousando ligeiramente a mão no braço do egípcio. Perdão, meu senhor, mas permite que o interrompa por um momento? Certamente, senhor, respondeu o conde, afastando-se um pouco. Só queria lhe fazer uma pergunta, disse o doutor. Você mencionou a correção pessoal do historiador sobre tradições relativas à sua própria época. Diga-me, senhor, em média, qual a proporção da verdade misturada a essa cabala? A cabala, como você muito bem definiu, senhor, tinha a fama de estar precisamente a par dos fatos relatados nas próprias histórias não reescritas. Ou seja, jamais se viu em circunstância alguma um simples iota em qualquer um deles, que não estivesse total e radicalmente errado. Mas já que está bem claro, continuou o doutor, que pelo menos 5.000 anos se passaram desde o seu sepultamento, presumo que essas histórias naquele período, se é que não também as tradições, deviam ser suficientemente explícitas acerca de um assunto de interesse universal, a criação, que teve lugar, como presumo, que tenha conhecimento, só 10 séculos antes. Desculpe, perguntou Alamestáquio. O doutor repetiu sua observação, mas só depois de muitas explicações adicionais é que o estrangeiro conseguiu compreendê-las. Por fim, o conde, hesitando, disse: confesso que as ideias que sugeriu são totalmente novas para mim. No meu tempo, nunca conheci ninguém que considerasse tão singular fantasia como a de que o universo, ou esse mundo como quiser, pudesse ser tido um começo. Lembro-me de uma vez, e apenas uma vez, escutar algo vagamente relacionado por um homem de muito saber, acerca da origem da espécie humana. E esse homem empregava também essa mesma palavra, Adão ou Terra Vermelha, da qual o senhor fez uso. Mas ele a usava em sentido genérico, referindo-se à germinação espontânea do lodo. Da mesma maneira como são geradas milhares de criaturas dos gêneros inferiores. Quero dizer,
a geração espontânea de 5 vastas hordas de homens, brotando simultaneamente nas 5 partes distintas do globo. Nesse momento, em geral, o grupo encolheu os ombros e um ou dois de nós tocaram suas testas com um ar muito significante. O Sr. Silk Buckingham, olhando ligeiramente para o ocipício e depois para o sincipício de Alamistáquio, disse: a longa duração da vida humana, na sua época, juntamente com esse sistema de vivê-la, como nos explicou, em parcelas, deve ter tido de fato uma forte influência no desenvolvimento geral e na acumulação dos conhecimentos. Dessa forma, presumo que podemos atribuir a notável inferioridade dos velhos egípcios em todos os aspectos da ciência, quando ao compararmos com os egípcios mais modernos, e mais especificamente com os Yankees, a espessura mais considerável dos seus crânios. Confesso outra vez, respondeu o conde com uma perfeita urbanidade, que não estou entendendo bem. Poderia me dizer a que aspectos da ciência vocês se referem? E então, todos nós, unindo nossas vozes, detalhamos as hipóteses da frenologia e as maravilhas do magnetismo animal. Tendo-nos ouvido até o fim, o conde começou a contar algumas anedotas, que tornaram evidente que os protótipos de Gall e de Spurzheim tinham florescido e desaparecido no Egito há tanto tempo que já tinham sido quase esquecidos, e que as manobras de Mesmer, na verdade, eram truques desprezíveis quando comparadas aos milagres operados pelos sábios de Tebas, os quais chegavam a criar piolhos e tantas outras coisas maravilhosas. Então perguntei ao conde se os seus compatriotas sabiam calcular os eclipses. O conde sorriu com um ar de desdém e respondeu-me que sim. Fiquei um pouco atrapalhado, mas comecei a fazer outras perguntas acerca de seus conhecimentos astronômicos, quando um de nossos colegas, que não tinha aberto a boca até então, sussurrou em meu ouvido que a respeito desse assunto seria melhor se eu consultasse Ptolomeu, seja lá quem for Ptolomeu, ou um tal Plutarco de Facilu. Perguntei depois à múmia sobre lentes convexas e de outras espécies e, em geral, sobre a fabricação de vidro. Mas não tinha nem terminado minhas perguntas quando o membro silencioso do grupo me acotovelou de leve e implorou-me, pelo amor de Deus, que eu desse uma olhada em Diodoro Sículo. Quanto ao conde, em vez de responder, simplesmente me perguntou se nós, pessoas modernas, possuímos algum tipo de microscópio que nos permitisse cortar ônix com a perfeição dos egípcios. Enquanto eu procurava uma resposta para essa pergunta, o Dr. Pononer embrenhou-se em um caminho verdadeiramente extraordinário. Veja a nossa arquitetura, exclamou para a grande indignação dos outros viajantes, que o beliscavam com força, sem conseguir que ele se calasse. Olhe, gritava ele no auge do entusiasmo, para a fonte Bowling Green de Nova York, ou, se esse espetáculo é imponente demais, contemple por um instante o Capitólio em Washington, D.C., e o bom doutorzinho chegou até a detalhar minuciosamente as proporções do edifício a que se referia. Explicou que o pórtico em si era adornado com não menos que 20 ou 24 colunas, cada uma com 1,5 metro de diâmetro e colocadas a 3 metros de distância uma das outras. O conde respondeu que lamentava não se lembrar naquele momento das dimensões precisas de nenhum dos edifícios principais na cidade de Asnak, cuja fundação se perdia na noite dos séculos, mas cujas ruínas permaneciam ainda de pé, na época de seu enterro, numa vasta planície de areia a oeste de Tebas. Ele se lembrava, contudo, a propósito dos pórticos, de ter visto um palácio secundário em um tipo de subúrbio chamado Karnak, que tinha 144 colunas, com 11 metros de circunferência e 7 metros de distância entre cada uma delas. O acesso a esse pórtico, vindo do Nilo, era feito através de uma avenida de 3 quilômetros, composta por esfinges, estátuas e obeliscos de 6, 18 e 30 metros de altura. O palácio em si, até onde ele se lembrava, tinha só em uma das direções 3 quilômetros de comprimento e deveria ter ao todo uns 11 de circuito.
As paredes eram ricamente decoradas por dentro e por fora com pinturas hieroglíficas. Ele não pretendia afirmar que até 50 ou 60 dos capitólios do doutor poderiam ter sido construídos dentro dessas paredes, mas que tinha absoluta certeza de que 2 ou 3 centenas deles se espremeriam ali com alguma dificuldade. Aquele palácio em Karnak era só uma construçãozinha insignificante, enfim. O conde, entretanto, não poderia, em sua consciência, se negar a admitir a engenhosidade, a magnificência e a superioridade da fonte do Bowling Green, tal como descrita pelo doutor. Ele era obrigado a confessar que nunca tinha visto nada como aquilo no Egito ou em qualquer outro lugar. Perguntei então ao conde o que ele achava das nossas ferrovias. Nada de especial, respondeu. Elas eram muito finas, muito mal planejadas e montadas de uma forma desajeitada. Não podiam ser comparadas de forma alguma com as estradas amplas, planas e retas e sulcadas com ferro, sobre as quais os egípcios transportavam templos inteiros e obeliscos maciços de 15 metros de altura. Mencionei nossas gigantescas forças mecânicas e ele concordou que não éramos de todo leigos no assunto, mas perguntou-me como nós teríamos arranjado para colocar as cornichas sobre os dintéis, como no pequeno palácio de Karnak. Resolvi não dar ouvidos a essa pergunta e perguntei se ele fazia ideia do que eram os poços artesianos, mas ele simplesmente levantou as sobrancelhas enquanto o Sr. Gliddon piscava para mim claramente e dizia em voz baixa que os engenheiros contratados para levar água ao grande oásis tinham descoberto um recentemente. Mencionei nosso aço, mas o estrangeiro empertigou o nariz e perguntou-me com o nosso aço poderíamos ter executado os trabalhos sofisticados de entalhe vistos nos obeliscos, os quais tinham sido totalmente realizados com instrumentos cortantes de cobre. A pergunta nos embaraçou de uma tal forma que achamos melhor mudar o tema para os estudos da metafísica. Mandamos buscar um exemplar da revista Dial e lemos um capítulo ou 2 a respeito de um assunto bastante obscuro, mas que o povo de Boston chama de o grande movimento do progresso. O conde se limitou a dizer que os grandes movimentos eram acidentes totalmente comuns em sua época, e quanto ao progresso, este havia sido uma vez em transtorno, mas que felizmente nunca chegara a progredir. Falamos então da grande beleza e da importância da democracia, mas tivemos grande dificuldade em impressionar o conde com as vantagens que tínhamos por viver em um país onde havia sufrágio ad libitum e não havia rei. Ele nos ouviu com nítido interesse e, na verdade, pareceu um pouco impressionado. Quando terminamos, ele disse que há muito tempo havia ocorrido algo da natureza muito semelhante. 13 províncias egípcias resolveram de repente que seriam livres e que seria um exemplo magnificente para o resto da humanidade. Reuniram seus sábios e prepararam a mais engenhosa constituição que se pode imaginar. Por algum tempo as coisas correram muito bem, só que seu costume de ufanar-se era prodigioso. A coisa terminou por fim na consolidação dos 13 estados, com os 15 ou 20 outros, no mais odioso e insuportável despotismo de que já se ouvira falar na face da terra. Perguntei qual era o nome do tirano usurpador. Respondeu-me o egípcio que não lhe falhava a memória, era Plebe. Sem saber o que dizer depois disso, levantei a voz e deplorei a ignorância dos egípcios em relação ao vapor. O conde me encarou com muita surpresa, mas não disse nenhuma palavra. O cavalheiro silencioso, entretanto, me deu uma cotovelada violenta nas costelas, disse-me que eu já havia me exposto o suficiente e perguntou se eu realmente era tão tolo a ponto de não saber que a máquina de vapor moderna descendia da invenção de Hero, sem falar de Salomão de Caos. Estávamos agora em iminente perigo de sermos derrotados, mas por sorte o Dr. Ponomer, tendo redobrado as forças, retornou ao nosso socorro e perguntou se as pessoas no Egito realmente pretendiam rivalizar com as pessoas modernas na importantíssima questão do vestuário. O conde então olhou para os suspensórios de suas calças, segurando a ponta de seu fraque. Segurou-os perto dos olhos por alguns minutos. Deixando-os cair finalmente, sua boca escancarou-se gradualmente de uma orelha à outra, mas não me lembro se respondeu alguma coisa.
E nesse momento recuperamos nossos espíritos. E o doutor, aproximando-se da múmia com grande dignidade, pediu que ela dissesse com sinceridade, em nome de sua honra de cavalheiro, se os egípcios haviam compreendido em algum momento a fabricação, quer das pastilhas de Ponomer, quer das pastilhas de Brandreth. Esperamos com muita ansiedade por uma resposta, mas a espera foi em vão. A resposta não veio. O egípcio corou e baixou a cabeça. Nunca houve um triunfo tão completo. Nunca a derrota foi assumida com tanto despeito. De fato, não conseguiu suportar o espetáculo da mortificação da múmia. Peguei meu chapéu, fiz um cumprimento a ele e parti. Ao chegar em casa, notei que já passava das 4 da manhã e fui me deitar imediatamente. Agora são 10 da manhã. Estou acordado desde as 7, escrevendo essas lembranças para o benefício de minha família e da humanidade. Quanto à primeira, não mais a verei. Minha mulher é uma bruxa. A verdade é que tenho nojo dessa vida e do século XIX em geral. Estou convencido de que tudo está indo para o lado errado. Além disso, estou ansioso para saber quem será o presidente em 2045. Por isso, assim que me barbear e engolir uma xícara de café, vou procurar o Ponomer e pedir para ser embalsamado por alguns séculos. E concluímos então aqui a leitura de Pequena Conversa com a Múmia. Que conto bizarro, né, gente? Que coisa doida. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto. E amanhã então eu volto, gente. Amanhã a gente vai ter mais 2 contos, né, ao meio-dia. A Queda da Casa de Usher e Ligeia. Então não perca amanhã, tá bom? Eu volto com mais contos do Edgar Allan Poe. Não esquece do meu like e não esquece de compartilhar, gente. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Muito obrigada para você que acompanhou aqui a leitura desse conto. E até amanhã então, com mais um conto do Edgar Allan Poe. Tchau, tchau!